ano, pode se colocar de pé. Além da presença do pastor Ebenezer, que retorna de férias essa noite, o nosso coral também está de volta hoje, ensaio às 16 horas, o irmão Evandro está confirmando ali para mim. Então, coristas estejam aqui e nessa noite o coral nos abençoará louvando ao Senhor. Salmos 125. O tema da mensagem dessa manhã é os que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor é o tema da nossa mensagem nessa manhã. E a palavra do eterno Deus nos diz aqui o seguinte: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, ou ao redor, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, pedindo a iluminação do Senhor para aquilo que o Senhor quer nos trazer nessa manhã. Pai, que os corações possam estar abertos e que nessa manhã possamos ver, ó Deus, vidas se rendendo a Jesus, vidas confiando mais em Jesus. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Confiança, o significado da palavra confiança é certeza em esperar em algo ou alguém. É esperar com certeza de que vai acontecer. No que diz respeito a alguém, a alguma pessoa, é esperar certo no caráter dessa pessoa. Todo relacionamento é sustentado pela confiança, e quando esta confiança é quebrada, o relacionamento terá seríssimos problemas, seja a amizade, no relacionamento entre casais, enfim, todo relacionamento precisa ter como base a confiança. A palavra de Deus aqui diz, os que confiam no Senhor. E quem são estes que confiam no Senhor? Deveriam ser todos aqueles que um dia, pela fé, professaram a sua fé em Jesus, que entregaram a sua vida a Jesus. Os que confiam no Senhor são aqueles, ou deveriam ser aqueles, que gritam, clamam pela presença do Senhor. Mas nós sabemos muito bem que hoje em dia nós vivemos uma crise de confiança. O mundo oferece vários ataques à nossa fé, lançando dúvidas. Porque ao longo da história humana, por um bom período, o ser humano, ele trabalhava com Deus no centro de sua vida. Com o passar do tempo, o homem moderno colocou-se ele mesmo no centro da sua própria existência. E hoje, não existe centro nenhum. Nós vivemos em um relativismo onde a verdade já não é mais objetiva, a verdade é subjetiva. Sem verdade objetiva, o ser humano vai caminhando cada vez mais para uma derrocada em sua própria vida. É só a gente ver. Hoje em dia, os índices de suicídio estão lá em cima. A depressão é a doença que mais aflige a humanidade hoje em dia. E tudo isso porque o ser humano deixou de confiar no Senhor e passou a confiar em si próprio. Passou a confiar em ciências humanas que não levam a absolutamente nada. Nós estamos vivendo hoje em um mundo onde a fé virou motivo de chacota, de piada, e aqueles que professam a fé em Jesus Cristo são taxados de quadrados, de ultrapassados e por aí vai. Só que a palavra de Deus aqui vai nos dizer claramente que aqueles que confiam no Senhor são diferentes.
Aqueles que confiam no Senhor, em primeiro lugar, são inabaláveis. É o que a palavra de Deus diz. Os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião que não se abala. E essa referência aqui, como Monte Sião, é muito interessante. Monte Sião é o monte onde ficava o templo. O monte onde representava a própria presença do Senhor. E quem vive na presença do Senhor não se abala. Eu não estou dizendo que não fica triste, eu não estou dizendo que não sofre, eu não estou dizendo que não passa por lutas, ou que não passa por dificuldades. O que a palavra de Deus nos diz sobre aqueles que confiam no Senhor, é que eles desfrutam da presença de Deus, e por desfrutarem da presença de Deus, não se abalam, não duvidam de sua fé. Eles não vão desferir blasfêmias contra o Senhor diante de lutas e de dificuldades. Eles vão permanecer firmes, eles vão permanecer fiéis, eles vão permanecer lutando para uma vida cristã cada vez mais saudável. E nós, irmãos, temos visto na vida de muitos irmãos, que mesmo passando por muitas lutas, seguem confiando no Senhor, e por seguirem confiando no Senhor, permanecem firmes, e por permanecerem firmes, desfrutam da graça, do poder, da misericórdia e do amor de Deus, visíveis e latentes em suas vidas. Os que confiam no Senhor são benditos, são felizes. A palavra de Deus nos diz em Jeremias 17:7, bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o próprio Senhor. E que texto maravilhoso! Se você está aqui nessa manhã e tem confiado em carros, tem confiado em cavalos, tem confiado naquilo que você tem confiado no seu emprego, tem confiado na sua família, tem confiado em coisas dessa vida, saibam, sua confiança está por um triz. Porque todas essas coisas podem mudar de uma hora para outra, e com essa mudança, aqueles que depositam a sua confiança nessas coisas vão se abalar, podem cair, podem desistir. Mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que depositam a sua confiança no Senhor, certos de que Deus cuida, certo de que Deus atua, estes não vão se abalar. É o que a palavra de Deus nos diz, lá em Salmos capítulo 31, versículo 14, o salmista vai dizer, eu confio em Ti, mas eu confiei em Ti, Senhor, e disse, Tu és o meu Deus. É um texto muito lindo da palavra de Deus, e irmãos, a palavra está repleta de textos que vão nos incentivar a confiar mais no Senhor. Porque sim, quem confia não se abala. E vamos pensar aqui, porque são muitos os inimigos que afligem a nossa alma. São muitos. Nós temos o mundo, com todo o seu sistema, sustentado em dinheiro, poder e sexo, que busca através dessas coisas abalar e tirar o nosso foco do Senhor e tirar a nossa confiança do Senhor. Nós temos o próprio diabo que anda ao nosso derredor, buscando uma brecha para lançar sobre nós tentações e nos fazer cair. Nós temos a nossa própria carne, a nossa natureza pecaminosa que se constitui o nosso maior inimigo, que puxa o nosso pensamento, puxa a nossa emoção e puxa também a nossa atitude para fazer aquilo que é mal diante do Senhor. Então nós temos muitos inimigos que visam tirar o nosso foco e tirar a nossa confiança do Senhor. Irmãos, essa palavra vem nos chamar a atenção para que
nós busquemos a presença do Senhor o tempo todo, em confiança certa de que Ele é o nosso Deus e de que nada sai de sua permissão, nada sai, nada acontece sem a própria permissão de Deus. Eu conheço gente, e eu mesmo, já me abalei muitas vezes por situações da vida. Só que o que me fez abalar não foram as circunstâncias da vida. O que me fez abalar foi eu não estar confiando no Senhor naquele momento. Porque aqueles que confiam no Senhor são inabaláveis. A palavra de Deus nos diz isso. Uma outra característica, e a segunda característica que este texto nos traz, é que além de serem inabaláveis, os que confiam no Senhor são também intermináveis. O que a palavra de Deus nos diz? Permanece para sempre. No versículo 2, assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Ou seja, aqueles que entregam as suas vidas ao Senhor, que entregam as circunstâncias da vida ao Senhor, as decisões ao Senhor e que confiam no Senhor, permanecerá para sempre. E isso, irmãos, é uma grande bênção. Por quê? Porque enquanto o mundo afirma que a única certeza que todos têm é de que vão morrer, nós, aqueles que entregamos a nossa vida a Jesus, temos apenas uma certeza, e de que nós vamos viver. A certeza que temos é que vamos viver. Enquanto o mundo diz que a certeza que eles têm é de que vão morrer, nós temos a certeza de que vamos viver. Porque aqueles que entregam suas vidas a Jesus permanecerão para sempre. Aqueles que confiam no Senhor permanecerão para sempre. E tem como benefício, tem como resposta de Deus a sua própria proteção. Nada vai acontecer na nossa vida sem que Deus permita. E existe um propósito por trás das coisas que, humanamente falando, nós julgamos serem ruins. Às vezes nós não sabemos o que é, mas o Senhor chama a nossa atenção para confiarmos nele mesmo assim. Pedro, quando teve os seus pés lavados por Jesus, ele disse: eu não quero. E o que Jesus disse para ele lá em João 13,7? O que eu faço você não sabe agora, mas você vai saber depois. Jesus estava chamando Pedro para que Pedro confiasse. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 35, a palavra de Deus vai dizer assim: não rejeites, não jogue fora a sua confiança, porque tem uma grande recompensa. Porque vocês necessitam de paciência, para que depois de fazer a vontade de Deus, possam alcançar a promessa. Aqueles que confiam no Senhor sabem que existe um prêmio esperando, sabem que existe uma promessa do Senhor, sabem que terão suas almas conservadas, os que confiam no Senhor. Salmos 37:5, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, e o que mais? Confia nele, e aí sim, ele o fará, o mais ele fará. Irmãos, se nós nos deixarmos levar pelas circunstâncias dessa vida, nós vamos ficar abalados, porque é só notícia ruim, é só tragédia. Essa semana estava contemplando algumas situações. Um motociclista chutou o retrovisor de um camarada e ele foi atrás e matou o motociclista. Matou. A vida daquele rapaz valia, na cabeça daquele rapaz, um retrovisor. Essa é a humanidade em que nós estamos vivendo hoje.
E eu achei fantástico quando a nossa atleta do skate, Raíssa, em meio a uma proibição, ela evangeliza o mundo, dizendo que Jesus Cristo é caminho, verdade e vida. Veja, o mundo vai oprimindo, mas há aqueles que levantam a bandeira do Evangelho confiando no Senhor, e se tiver que sofrer punição, que sofra. E ela disse, se eu tiver que sofrer punição, não estou nem aí. Irmãos, nós viveremos para sempre os que confiam no Senhor. Como disse, o mundo vai de mal a pior, mas o Senhor sempre tem uma resposta para aqueles que confiam. São inabaláveis, são intermináveis, mas o Senhor responde. De que maneira? Com a sua própria presença. Deus não nos prometeu ficarmos livres de sofrimentos, mas Ele prometeu que estaria conosco neles. Deus não nos prometeu uma vida livre de luta, de dificuldade, de ataque. Deus não nos prometeu isso, mas Deus nos prometeu meios para que escapemos de todas elas. Deus nos prometeu a sua presença. E por ela nós devemos viver. Eu fico pensando, de que adianta ter tudo e não ter a presença do Senhor? A presença do Senhor é algo valiosíssimo que temos. Por isso precisamos confiar no Senhor. Por isso precisamos confiar no seu caráter. Precisamos confiar no seu poder. Precisamos confiar no seu amor. E nós que confessamos Jesus como Senhor, nós já fizemos isso entregando as nossas vidas a Ele. Por isso que nós devemos permanecer nessa certeza de que Deus jamais vai deixar a sua presença em nossas vidas. Nunca. E se você está aqui nessa manhã e ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, ainda não se entregou a Jesus, confie nele hoje e entregue a sua vida a Ele, e você vai ver grandes coisas Ele fazendo na sua vida. Vai te dar paz, vai te dar alegria, vai te dar consolo, vai estar com você em todas as situações. No último culto no lar, uma querida irmã disse assim: eu estou passando por um momento muito difícil, mas eu confio no Senhor. E foi no culto no lar que Deus me disse: pregue sobre confiança, porque tem gente precisando confiar mais em mim. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. A impiedade não vai permanecer sobre os justos, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. E os que confiam no Senhor, e este texto quer dizer algo interessante, que às vezes as injustiças surgem de dentro, mas os que confiam no Senhor seguem firmes, não se importando com o que ao seu redor as pessoas estão falando, mas sim se importando com o que Deus está falando, com o que Deus quer. Porque qualquer um aqui pode falhar. Eu posso falhar, pastor Ebenezer pode falhar, pastor Fernando pode falhar. Portanto, o que nós vamos dizer? O que nós dizemos aqui? Não confiem cegamente em homem nenhum, porque os homens falham, mas confiem no Senhor, porque Ele jamais falhará com você. Jamais. E aqueles que confiam desfrutam da sua proteção e da sua presença. De outra forma, irmãos, nós vamos cair. De outra forma, nós vamos nos abalar.
mas confiados no Senhor, nós permaneceremos de pé, porque Ele mesmo vai nos ajudar. Porque Ele mesmo nos ajuda. E como o texto diz, Ele sempre nos ajudará. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre. E essa é a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Eu convido você a baixar a sua cabeça.